Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E se você não é inscrito, já faça isso, curte, comenta, compartilha. E se você não me segue lá nas redes sociais, já faz isso também, tá bom? E hoje vou falar de um assunto muito polêmico, sobrancelha. Gente, eu sei que é dúvida universal, mas muitas pessoas me perguntam como eu faço para pintar minha sobrancelha, eu preencho minhas falhas, fica muito escuro, ou eu não consigo tampar, né, corrigir as assimetrias, enfim, né? Antes de mais nada, eu quero te dizer que se você faz a sua sobrancelha em casa, você já está errando. Vamos começar a corrigir desde agora. Gente, não dá para ficar fazendo design de sobrancelha em casa. Pensa assim, gente, você está usando máscara agora, só fixa aqui de fora. Você ainda vai ficar limpando em casa? Não tem condição. Hoje nós temos profissionais renomados no mercado que com certeza vai cuidar com muito carinho da sua sobrancelha. Se você não tiver um, você pode vir aqui no Beauty Lounge Paulo Espelho, tá bom? Mas esse é sério, tá? Então, se for fazer uma limpezinha em casa, ok. Até já dei dica de como limpar a sobrancelha, mas o design realmente precisa ser feito por uma profissional, tá? E aí você vai conseguir seguir isso, preencher com uma sombra, com um lápis, vai ficar mais fácil, tá? E a manutenção de design de sobrancelha precisa ser pelo menos a cada 20, 25 dias no máximo, tá bom? Então é isso. Pega a sua make e vem maquiar comigo. Bom, então hoje eu vou ensinar o que eu faço no meu dia a dia. Na verdade, existem várias maneiras de preencher a sobrancelha, mais natural, mais despenteadinha. Essa que eu vou fazer em específico é uma mais modelada, então, e é a que eu mais uso, gente, sinceramente. Na minha opinião, é a técnica que deixa a sobrancelha mais modeladinha, mais bonitinha e você ainda consegue corrigir as assimetrias, né, uma falhinha ou outra. Eu uso isso com a minha cliente, eu ensino aqui no salão quando eu faço sobrancelha, eu ensino a preencher dessa forma e maquiando aqui profissionalmente eu também faço isso no meu dia a dia. Então, uma super dica para você. São poucos itens que a gente usa, né? O que é muito importante é um pincel que tenha tanto o chanfrado, que é essa diagonal, e um pincel que tem essa escovinha aqui pra gente esfumar, tirar o excesso. No caso, esse aqui é da Macrylan, já tem os dois, tá? Mas às vezes a gente encontra ele separado. Esse aqui é o A14 da Macrylan. Agora, falando de cor, qual é a sombra, qual é o tom que eu uso para preencher? Eu acho que um dos maiores erros quando se fala de correção de sobrancelha e uma das maiores dúvidas das clientes, eu falo porque, né, eu atendo o consumidor final e a gente sabe mesmo, né, que a cor influencia muito. Então, às vezes, você, sei lá, faz uma maquiagem super linda, aí na hora da sobrancelha fica aquela sobrancelha super preta, ou muito escura, ou avermelhada, amarronzada. E a hora que você olha, você vê que o tom da sua sobrancelha natural tá diferente do que você escolheu. Então, qual é o tom ideal? É lógico, se você for ruiva, aí com certeza você precisa usar uma sombra que tem essa tonalidade mais quente, tá? Mas falando no geral, assim, gente, a maioria dos tons, ele vai para um castanho, né? Um tom mais acinzentado. E essa sombrinha da MAC, que não é uma sombra específica para sobrancelha, você pode usar ela como uma sombra normal, chama Coquette. É uma sombra bem universal. Eu uso em quase todos os tons de pelo. É um marrom médio, não é super escuro. E eu uso molhado, vocês sabem que eu sempre tenho em mãos um potinho fofo. Então, quando eu molho, né, você vai perceber que a sua sombra até escurece um pouquinho, né, porque ela fica mais em formato pastoso. Fica muito mais fácil para preencher e depois a água evapora, vai ficar em formato pó, tá? Então, é super bacana e fácil de aplicar. Porque se você não molhar a sombra compacta assim, ela não solta o pigmento na cor que é real. Sempre fica um pouco mais claro e aí você vai ter a sensação, principalmente onde tem falha, cicatriz, que não vai cobrir, não vai corrigir. Então sempre molha. Agora, se você tem um cabelo preto, um castanho escuro e tem um pelo bem grosso, você vai precisar escurecer esse tom aqui. Talvez uns 2 tonzinhos acima. Ó, nessa paletinha aqui da MAC, por exemplo, a pessoa que tem um cabelo bem escuro, seria nessa proporção, usaria um tom assim, e não preto, tá? O preto é só se realmente tiver com uma falha muito grande, se o pelo for muito escuro. Mas eu jamais usaria um tom muito forte. Sempre dentro do castanho mesmo. E aí, para quem é mais os outros do claro pro médio, você pode usar esse tom aqui, porque é coringaço. Fica a dica. Agora, antes de você começar a pintar sua sobrancelha, sempre vai onde mais precisa. Então, observe a sua sobrancelha. E uma dica importante é você sempre fazer em um profissional, um design de sobrancelha, de preferência aqui no Beauty Lounge, Paulo Espelho. Comigo ou com uma das meninas da minha equipe, senão não dá certo. Tô brincando, gente.
Mas é importante fazer sempre com uma profissional, tá? Porque sobrancelha é caso sério. Um pelinho que a gente tira errado, você sabe, com certeza você já pegou sua pinça e mexeu onde não devia. Então não faça mais isso porque não dá certo. Gente, sobrancelha é difícil, né? Eu falo assim, é uma das coisas que traumatizam muitas pessoas, né? Pessoas que afinaram muito, que tinham uma sobrancelha super grossa e hoje em dia tem uma sobrancelha fina, né? A gente tem outros recursos como microblading, micropigmentação, rena, tintura, mas, né, a gente quer a sobrancelha natural. Então, se você ainda tem essa sobrancelha aí, né, bonita, não mexe, evita. E quem não tem, é sempre bom procurar um profissional para tentar reconstruir. Agora, falando de preenchimento, quais são os pontos principais que eu preciso dar atenção na hora de uma cobertura e deixar o design bem bonito? Os pontos mais importantes, assim, esse comecinho, né, tentar deixar na mesma distância. A minha sobrancelha, ela tem uma falha nessa daqui e o comecinho é diferente. Muitas pessoas têm isso. Um lado diferente do outro, um lado fica em pezinho, o outro fica mais arredondado. Isso é muito comum, tá? Então a gente consegue corrigir com a maquiagem. Por exemplo, se uma é mais quadradinha que a outra, você pode optar em deixar essa daqui mais em pé, fazendo isso usando o próprio pincel. E o outro ponto principal é o ponto alto, o famoso levantadinho, né? Todo mundo pede aquela sobrancelha mais arqueada, né? Não arredondada, mas aquela sobrancelha com leve levantadinho, né? Proporcional aí a logicamente, cada formato de olho. Mas é o sonho de consumo de todo mundo, né? Ter ela levemente levantada, né? Com aquela simetria perfeita. Então, esse ponto do arco, que é esse levantadinho aqui, o ponto mais alto da sua sobrancelha, é importante que você preencha também, tá? E o outro ponto é alinhar toda essa parte de baixo. Muitas pessoas acabam cavando demais e aí faz esse formato, que é um formato arredondado. Então é importante essa partezinha de baixo ficar em uma linha mais reta, né? Você vai levantando, mas sempre de uma forma mais reta e não arredondada. Então na hora de preencher, tenta fazer esse alinhamento por baixo com o pincel. Aí você já tem um caminho aí para seguir. Mas agora a gente vai na prática, que fica mais fácil para entender. Então, ó, meu pincel já tá molhado, minha sombrinha, como você pode notar, está bem gasta. Eu uso mesmo, gente, essa é a minha sombra preferida. Pego uma quantidade razoável do produto e vou aplicar onde mais preciso. Então, falando da minha sobrancelha, essa partezinha de baixo, que tem algumas falhas, nesse ponto aqui, e essa curvatura aqui, que quando chega aqui atrás, ela tem essas falhas. Então você pode observar na sua sobrancelha onde tem mais falhinha e dispensa a maior quantidade do produto nesse lugar. Com o resto do produto, daí você vai para os outros pontos. Primeiro vou fazer um alinhamento aqui em cima, já vou seguir o meu desenho e aqui você acompanha essa curvatura preenchendo onde você percebe que tem mais falhinhas. Agora, com o resto do produto, você segue o desenho. Um outro ponto importante, como eu disse, é a parte de baixo. Então eu encosto aqui, a própria linha do pincel, que é reta, ela vai me dar a referência para eu seguir. Eu encosto fazendo, olha, tá retinho, tá? Observa como tá o pincel. Se você usar dessa forma, vai fazer outro desenho. Então, retinho na base da minha sobrancelha. E daqui para cima, eu arrasto para criar um preenchimento mais leve. Aí você espera secar um pouquinho, porque precisa esfumar. Daí você vai usar esse lado do pincel, tá? Espalha, tirando, principalmente quando tiver muito retinho, muito geométrico, é importante que você esfume um pouquinho para ficar mais natural. Sempre jogando para dentro da sobrancelha, não para fora. E se você tiver com base, vai manchar a sua pele. Então, joga para dentro, onde tem os pelinhos, porque aí já preenche. Se tiver mais alguma falhinha, já vai preencher. Bom, no caso dessa sobrancelha, eu preciso imitar o comecinho dessa daqui, que ele é mais quadradinho, eu gosto mais. Então eu vou usar esse pincel, vou aproveitar o formato dele. Eu vou usar a pontinha do meu pincel para fazer esse início quadradinho aqui, ó. Vou fazer um tracinho. Vou liberar o produto também aqui embaixo, só encostando, ó, só tô encostando o pincel. E agora, vou tirar o excesso um pouquinho, de baixo para cima, eu vou fazer esse preenchimento. Agora eu vou no cantinho de fora, esse ponto alto aqui, que desse lado também é mais baixo, vou pegar um pouquinho mais de produto.
E aí vou deslizando pra dentro, faz um moldezinho aqui na borda. Vamos supor que você tenha passado do desenho, não tem problema, tá? Enquanto tiver molhado o produto, você consegue só com o dedo, você limpa, ele já sai, um cotonete seco, puxa pra baixo e aí volta a fazer o desenho, porque às vezes o pincel tá muito molhado, escorrega, é normal, tá? O importante é você, enquanto você estiver fazendo, já vai olhando de um lado pro outro, porque tem que ficar simétrico, né? Porque vai chamar mais atenção, não pode chamar atenção errado. Tem que chamar atenção por estar bonito e não torto. Então, ó, vou aqui no cantinho, igual aqui fez um biquinho a mais, ó, você vem com o cotonete. O cotonete é o aliado, né, da mulher. Eles não podem ficar sabendo, senão vai aumentar o valor do cotonete. Bom, a sobrancelha já está preenchida e aí eu vou dar um adicional se você quiser complementar sua maquiagem e dar um destaque para a sobrancelha. Eu vou usar um corretivo, esse aqui é o Studio Finish da MAC, o NC20, que é o tom da minha pele, um pincel de corretivo, que é esse pincel mais achatadinho, mais firme. Eu vou fazer o contorno dessa sobrancelha, ou seja, eu vou destacar todo esse desenho, tá? Isso ajuda muito a modelar a sobrancelha. Eu uso muito em maquiagem profissional. No dia a dia você pode fazer só que numa quantidade menor, só realmente para iluminar, tá? Um outro ponto que você pode usar também é para iluminar essa partezinha de baixo, fazendo o desenho dela destacar. Isso você pode fazer no dia a dia, usando o dedo, bem fácil de fazer, só para iluminar esse cantinho, ponto mais alto da sua sobrancelha. Então, ó, o corretivo do tom da sua pele você vai aplicar na parte superior. Tem que ir devagarzinho, que é para não borrar a sua sobrancelha, tá? Ó, então eu defino com corretivo a sobrancelha e acabo ganhando um destaque maior, né? Agora eu tiro o excesso, que pode ser até com o dedo. Se você não tiver com a maquiagem muito carregada, você pode até usar a mão. Senão você usa uma esponjinha. Lembrando que é um produto cremoso e não pode ser aplicado depois do pó compacto, pó facial, sempre antes. Então, iluminei, espalho um pouquinho. Essa mesma iluminação vocês podem fazer na parte de baixo. Aqui eu tô com sombra, não vou aplicar para não tirar. Mas você pode também realçar esse contorno por baixo. Bom, é isso, gente, esse é o resultado da maquiagem de hoje. Fiz sobrancelha porque todas as vezes que eu abro caixinha de pergunta, uma das coisas que eu mais recebo lá é como preencher minha sobrancelha, tenho muita falha, né? Vocês perguntam como eu faço e essa é a sobrancelha que eu faço em mim no meu dia a dia, na minha cliente, no meu dia a dia também, na minha vida profissional, e tenho certeza que você vai amar. A partir de agora, a sua sobrancelha vai ser um sucesso, tá bom? Mas ó, não mexe em casa. Marca com alguém aqui no Beauty Lounge Paulista. E é isso, gente. Se você não é inscrito no meu canal, já aproveita, faça isso, encaminhe esse vídeo para uma amiga que está precisando aprender a preencher sobrancelha. Sabe aquela amiga que preenche a sobrancelha e fica preta? Então já manda para ela. Fala, amiga, não é assim, tá bom? E é isso, a gente se vê no próximo. Beijo!